Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. Hoje, vamos abordar a imunidade de jurisdição estatal, um conceito fundamental que define quando um Estado pode ou não ser julgado por tribunais de outro país. Em seguida, falaremos sobre a importância da cooperação internacional. Vamos lá! Imunidade de jurisdição estatal. A imunidade de jurisdição estatal é um tema que, durante muitos anos, foi regulamentado principalmente pelo costume internacional. Essencialmente, ela trata da situação na qual um país não deve se sujeitar à jurisdição estatal de outrem. Contrário ao que alguns podem pensar, a imunidade de jurisdição estatal não é absoluta, apesar da existência do princípio da não intervenção dos Estados. Somente os atos de império, que são manifestações da soberania dos Estados, possuem imunidade de jurisdição. Exemplo, se José moveu uma ação contra os Estados Unidos no Brasil, o Estado estrangeiro não terá imunidade de jurisdição se o ato em questão não for um ato de império, devido ao fato de a imunidade não ser absoluta. Os atos de império são aqueles que o Estado pratica no exercício de seu poder soberano. Somente nestes atos ele possuirá imunidade de jurisdição estatal. Exemplos, celebração de tratados internacionais, declaração de guerra, etc. Por outro lado, os atos de gestão, ou comerciais, são aqueles em que os Estados atuam em igualdade de condições com os particulares. Nesses casos, os Estados não se sujeitam à imunidade de jurisdição. Exemplo, se o Estado brasileiro compra manufaturados de uma empresa estrangeira, e surge uma controvérsia comercial, o Estado brasileiro não poderá alegar imunidade de jurisdição. No Brasil, a jurisprudência desempenha um papel significativo acerca dessa matéria, especialmente em relação às imunidades das organizações internacionais. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST publicou a Orientação Jurisprudencial número 416 da Seção de Dissídios Individuais, 2012, confirmada pelo Tribunal Pleno em 2016, segundo a qual, imunidade de jurisdição, organização ou organismo internacional. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. Essa orientação é reforçada por decisões do STF nos reis NS 607.211 e 578.543, que reconheceram a imunidade de jurisdição e de execução da Organização das Nações Unidas, ONU, e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Isso se deu em virtude da Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, Decreto 27.784/1950, e da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, Decreto 52.288/1963. Análise de questões. Vamos aplicar esses conceitos com algumas questões. Questão 01. Ano e 2018 Banca, CESP órgão, ABIN prova, e CESP, 2018, ABIN, oficial de inteligência, área 1. No que se refere à imunidade de jurisdição dos Estados e de agentes diplomáticos e consulares, julgue o próximo item. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a responsabilização, em território brasileiro, de Estado estrangeiro por ato de guerra, por tratar-se de manifestação de ato de império. Resposta, é certo. Por que está certa? Atos de guerra são classicamente considerados atos de império, ou seja, atos que o Estado exerce no pleno exercício de sua soberania. Conforme o princípio da imunidade de jurisdição estatal, esses atos gozam de imunidade, o que impede a responsabilização de um Estado estrangeiro por tais atos em tribunais de outro país. Questão 02. Ano e 2017 Banca, CESP órgão, DPU prova, e CESP, 2017, DPU, Defensor Público Federal. A respeito das imunidades de jurisdição e de execução, julgue o item que se segue. Imunidade de jurisdição é atributo inerente aos organismos internacionais decorrentes do fato de estes serem considerados pessoas jurídicas de direito internacional. Resposta, e errado. Por que está errada? A imunidade das organizações internacionais não é um atributo inerente ao simples fato de serem pessoas jurídicas de direito internacional. Ela decorre da existência de tratados internacionais específicos sobre a matéria, que são incorporados ao ordenamento jurídico interno, como vimos na orientação jurisprudencial do TST nas decisões do STF. Questão 03.
Ano e 2015 Banca, CESP órgão, AGU Prova, e CESP, 2015, AGU, Advogado da União. No que se refere aos sujeitos do direito internacional e às suas imunidades, julgue o item subsequente. Embora não tenham o atributo de soberania, as organizações internacionais possuem imunidade de jurisdição equivalentes às dos Estados. Resposta: e errado. Por que está errada? A imunidade das organizações internacionais não é equivalente à dos Estados. A imunidade estatal para atos de império é uma regra costumeira mais abrangente. A imunidade das organizações internacionais, embora muitas vezes absoluta em relação a atos praticados, decorre de tratados e convenções, e não da soberania inerente que os Estados possuem. Portanto, a equivalência plena não se verifica. Questão 04. Ano e 2015 Banca, CESP órgão, DPU Prova, e CESP, 2015, DPU, Defensor Público Federal. No que se refere ao direito internacional, julgue o item seguinte. A Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade Jurisdicional do Estado e de sua propriedade garante a aplicação do princípio da imunidade absoluta do Estado. Resposta: e errado. Por que está errada? A Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade Jurisdicional do Estado e de sua propriedade, embora importante, ainda não está em vigor para todos os Estados, e mesmo que estivesse, ela não garante imunidade absoluta. Pelo contrário, ela consolida a tendência do direito internacional de reconhecer a imunidade relativa, distinguindo atos de império, com imunidade, de atos de gestão, sem imunidade, confirmando os postulados consuetudinários que já vinham sendo aplicados. Cooperação internacional. Vamos agora para o tema da cooperação internacional. O artigo 4º da Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o que é de fundamental importância para o direito internacional, tanto no processo civil quanto no processo penal. O artigo 26 do Código de Processo Civil disciplina que a cooperação jurídica internacional é regulamentada, prioritariamente, por tratado internacional do qual o Brasil seja parte. A cooperação internacional deve observar alguns pressupostos. Respeito às garantias do devido processo legal no país requerente. Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação. Existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. E a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. É importante destacar que a cooperação se dá, prioritariamente, por meio de tratados internacionais. Entretanto, a ausência de tratado não afasta a possibilidade de cooperação. Quando não houver tratado internacional entre o Brasil e o país requerente da cooperação jurídica internacional, o ato poderá ser realizado com base em promessa de reciprocidade formalizada através dos canais diplomáticos. Por fim, a legislação proíbe a realização de atos que contrariarem ou produzam resultados contrários aos pressupostos normativos da legislação nacional. Isso garante que a cooperação internacional respeite a soberania e os princípios jurídicos internos de cada Estado. Espero que esta aula sobre imunidade de jurisdição estatal e cooperação internacional tenha sido bastante esclarecedora. Se tiver mais alguma dúvida ou quiser continuar aprofundando esses temas, me diga.